A graça e a paz, meu querido e minha querida. Que bom que você está aqui mais uma vez para a nossa jornada. Essa jornada em busca dos dons espirituais. Essa jornada em busca não apenas em busca do conhecimento sobre os dons espirituais, mas em busca de nos enchermos desses dons que são tão importantes para a nossa própria vida e para a vida da comunidade em que congregamos, para a vida das pessoas que estão ao nosso redor, ao nosso derredor. Como é importante nós aprendermos a respeito dos dons e buscarmos esses dons. O que eu mais quero aqui nesse período que nós estamos nos aprofundando nos dons espirituais é que você os busque, não apenas que aprenda. Nós já estamos cheios de pessoas que conhecem muito sobre a Bíblia, mas estamos escassos de pessoas que vivem, que procuram andar de acordo com a palavra de Deus. E os dons espirituais é algo que eu tenho certeza que tem sido muitas vezes preterido, esquecido. As pessoas não têm buscado porque não é do interesse do inimigo das nossas almas que nós busquemos esses dons. Então, vamos buscar. Então eu te incentivo e te encorajo a, junto comigo, caminharmos por essa jornada buscando e aprendendo mais sobre os dons. Hoje eu quero falar sobre mais ou menos o que está escrito ali em 1 Coríntios, capítulo de número 14. A epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, em que ele fala predominantemente sobre dois dons muito especiais, muito importantes. Um desses dons é um dom absolutamente visto pela igreja nos dias de hoje. As igrejas chamadas e conhecidas como pentecostais, as igrejas renovadas e avivadas, vivem de forma intensa um desses dons e o outro também nós conseguimos ver, mas de uma forma ainda um pouco mais tímida em grande parte das igrejas. 1 Coríntios capítulo 14 fala sobre o dom de profecia e o dom de línguas. Uma contraposição, um versus dom de profecia versus dom de línguas. E eu quero trazer para você clareza sobre esse assunto. Eu quero incentivar você a buscar tanto um quanto outro dom. O apóstolo Paulo, ele inicia 1 Coríntios, capítulo de número 14, falando que nós devemos nos manter no amor, está lá no versículo 1. Se mantenham em amor e se esforcem para buscar os dons espirituais, mas principalmente o dom de profetizar. Veja só, já no início de 1 Coríntios capítulo 14, o apóstolo Paulo fala que o dom de profetizar é um dom importantíssimo. Busquem principalmente esse dom. Ele coloca depois, nos versículos seguintes, ele faz aí uma contraposição entre o dom de profetizar e o dom de línguas, dizendo que o dom de profetizar é mais importante do que o dom de línguas. É isso mesmo. O dom de línguas é o dom mais visto aí, um dos dons mais vistos nas igrejas pentecostais, nas igrejas renovadas, nas igrejas que têm esse anseio pelos dons espirituais. É um dom muito visto, até mesmo nas igrejas carismáticas católicas, igrejas evangélicas tradicionais. Muitos irmãos falam em línguas, ditas línguas estranhas também, em outras línguas, como se dizem, como está lá escrito em 1 Coríntios capítulo 13, língua dos anjos, né? Línguas espirituais. É um dom extremamente importante, mas Paulo diz que é um dom que edifica apenas a si mesmo. Quando você busca o dom de línguas ou quando você fala em línguas, você está edificando a você mesmo. Isso é, se você não tem um dom de interpretar essas línguas, de saber o que está por trás delas, você está apenas gerando edificação para a sua vida. Isso é bom? É maravilhoso. O apóstolo Paulo mesmo disse que ele foi a pessoa que mais falou em línguas lá no contexto da época dele. E que ele falava em línguas. Mas que para ele as línguas eram muito mais uma oração em que ele estava falando e se comunicando com Deus em linguagem espiritual do que um instrumento de edificação das pessoas. Não adiantava para ele, está lá escrito em 1 Coríntios capítulo 14, falar milhões de línguas na frente das pessoas, sendo que as pessoas não estão entendendo o que ali está sendo dito. As línguas para ele são muito importantes, mas essas línguas são mais importantes para a edificação pessoal.
Enquanto que o dom de profecia, ele faz essa contraposição, dom de língua, dom de profecias, é um dom que edifica a todos, que edifica as pessoas. O dom de línguas edifica a si mesmo e o dom de profecias edifica a comunidade que está ouvindo, que está recebendo a profecia, a palavra profética. Essa palavra profética, essa profecia pode ser tanto individual para uma determinada pessoa, quanto para um conjunto de pessoas, quanto uma profecia coletiva. Eventualmente, algum homem ou alguma mulher usada por Deus em dom de profecia pode lançar uma palavra profética para a igreja como um todo. E a igreja como um todo receber. E a igreja como um todo ser edificada. Mas a palavra profética também pode ser direcionada a pessoas específicas, como também está escrito ali em 1 Coríntios, capítulo de número 14, quando lá no meio do texto ele diz que os segredos do coração das pessoas são revelados através do dom de profecia. Está lá escrito em 1 Coríntios capítulo 14. O segredo do coração das pessoas são revelados. Então, meu querido e minha querida, eu quero trazer essa realidade para você a respeito desses dons. Se você tem um dom de línguas, o apóstolo Paulo diz, busque interpretar. Busque saber o que está por trás dessas línguas. O que Deus está querendo falar através dessas línguas. O que Deus está querendo fazer através dessas línguas. Então, se você tem esse dom, faça isso. É uma recomendação de um dos maiores homens de Deus que passaram pela história da igreja, pela história mundial. Então, se você não tem o dom de profecia, o apóstolo Paulo ele incentiva que nós busquemos esse dom com muito zelo, com muita intensidade, com muito fervor, com muita dedicação. Busque o dom de profecia, é o que ele diz, é a tônica do texto de 1 Coríntios capítulo 14. Por que ele fala isso? Porque o dom de profecias, ele tem a finalidade de edificar, de exortar e de consolar. Eu vou repetir, exortação, edificação e consolação. É isso mesmo. O dom de profecia, ele age de uma forma coletiva para trazer edificação para a igreja, para trazer crescimento para as pessoas, para trazer crescimento para o outro, para colocar em prática o amor ao próximo, né? Para colocar em prática o amor à igreja, o amor à coletividade. Edifica, traz crescimento, traz conhecimento, traz revelação, traz decifração de códigos, faz com que a igreja decifre códigos espirituais que precisem de ser decifrados. Consolação. O dom de profecias, ele promove consolo para aqueles que estão tristes, para aqueles que estão desanimados, para aqueles que estão cabisbaixos, para aqueles que precisam de uma palavra consoladora, de uma palavra confortadora. E o dom de profecia também exorta. O dom de profecia também tem um tino de conserto. Quem aqui nunca participou de um culto? Talvez você já tenha participado desse culto, de um culto em que Deus toma um irmão em uma palavra profética e direciona a igreja ou direciona alguma pessoa específica, corrigindo aquela pessoa, de algum modo expondo ali os pecados, expondo um pouco a vida da pessoa. Deus nunca envergonha. O dom de profecia nunca vem para envergonhar, nunca vem para revelar e envergonhar, mas expõe ali de algum modo aquela pessoa ou aquela igreja, para que aquela igreja seja corrigida. A exortação é para isso, é para corrigir, é para trazer conserto, é para trazer cura, é para trazer restauração. Veja os benefícios do dom de profecias. É por isso que, na minha visão, tem havido e na visão bíblica, a meu ver, tem havido uma certa inversão de valores espirituais nos tempos atuais. Nós vemos muito dom de línguas, nós vemos muitas pessoas falando em línguas e buscando isso. Há cultos que são feitos exclusivamente para que haja ali a manifestação das línguas espirituais, e isso é maravilhoso, isso é muito bom. Deveria haver uma busca ainda maior do que se busca pelo dom de línguas, pelo dom de profecia, por esse dom de revelação, porque, como diz 1 Coríntios capítulo 14, o dom de profecia
tem um aspecto de revelação, é também um dom de revelação. E como isso é importante para a vida da igreja, porque edifica, porque exorta, porque consola as pessoas, porque corrige, porque edifica aqueles que precisam ser edificados e como a igreja do Senhor precisa ser edificada. É importante também fazer aqui um adendo em relação ao dom de profecia. Muitas vezes você está lá na sua igreja, no domingo, no culto de domingo de manhã, no culto de domingo à noite, e está ouvindo o pastor pregar ali, e de repente você sente uma atmosfera, uma energia diferente, uma atmosfera, uma energia espiritual. O pastor está pregando um texto, está falando ali aquilo que ele preparou para falar naquela noite, mas de repente as palavras do pastor ou da pastora, da pessoa que está pregando, se transformam e entram no coração das pessoas como uma flecha edificadora, exortadora, consoladora, e as pessoas ficam ali mais ligadas, há uma conexão. Muitas vezes o pastor está sendo tomado em profecia naquele momento, sem necessariamente dizer, por exemplo, eis que eu te digo, Deus manda te dizer isso ou aquilo. Deus está tomando aquele homem ou aquela mulher ali em profecia. Ele ou ela estão ali falando da parte de Deus. Muitas vezes nós ficamos na igreja ali um pouco desligados, um pouco desconectados com a palavra, com a pregação. Quero dizer para você com isso que a pregação do púlpito, da palavra de Deus aos domingos, nos dias de culto na sua igreja, muitas vezes são palavras proféticas. Muitas vezes o homem e a mulher de Deus que estão ali no púlpito falando, eles não necessariamente estão dizendo, eis que eu te digo, Deus manda te dizer isso ou aquilo, mas ele está sendo ou ela está sendo usada em profecia para a vida da igreja ou para a sua vida. Por isso fique atento, fique atenta ao que o Espírito Santo está falando por meio do seu pastor, da sua pastora, do seu líder espiritual, da pessoa que está ali usando aquele ambiente do púlpito, aquele ambiente da igreja para comunicar as verdades da palavra de Deus. Eu, nessa ministração, nesse vídeo de hoje, eu queria abordar essa dualidade entre o dom de profecia e o dom de línguas, como nós chamamos línguas estranhas, alguns línguas dos anjos. Eu queria fazer esse contraponto. Num vídeo mais para frente eu vou falar somente sobre o dom de profecia e no outro eu vou falar somente sobre o dom de línguas e a importância desses dons. Mas hoje eu queria fazer essa contraposição feita lá em 1 Coríntios capítulo de número 14. Leia, medite, aprenda, mas não se restrinja a isso. Que não seja somente um aprendizado. Como eu disse no vídeo anterior, a igreja hoje está cheia de conhecimento. Há muitos livros muito bons sobre o conhecimento bíblico, sobre teologia bíblica, histórica, filosófica, livros maravilhosos. Mas o que tem faltado na igreja é prática, é efetividade. São os dons espirituais sendo vistos, é a igreja sendo edificada de uma forma mais intensa. É por isso que eu te encorajo, meu irmão e minha irmã, meu querido e minha querida, não apenas aprender sobre os dons, sobre o dom de profecia, sobre o dom de línguas, mas a buscá-los. Busque. Talvez a sua igreja já viva essa realidade. Continue buscando para que esse espírito não se apague. Ore por outras igrejas, por outras realidades que não vivem isso. E vamos ser cheios do Espírito de Deus. E vamos ser cheios de profecia. E vamos ser cheios de línguas. E vamos ser cheios da interpretação dessas línguas. Em nome de Jesus. Eu quero orar nesse momento. Eu quero orar especificamente para que o Senhor te dê o dom de profecia. Para que você tenha ânimo e força para buscar o dom de profecia e também o dom de línguas, para que você possa edificar a você mesmo e para que você possa edificar a igreja do Senhor Jesus, as pessoas que te rodeiam. Vamos orar? Pai, nesse momento eu quero, independente do horário que alguém aí esteja orando junto comigo ou do dia em que alguém esteja orando junto comigo, eu quero nesse momento, Senhor Deus, dessa oração, clamar e suplicar ao Senhor que o Senhor nos encha, Deus, encha a tua igreja desse dom importante que é o dom de profecia. Encha a tua igreja do dom de línguas e também do dom de interpretação. O dom de línguas que edifica a si mesmo, que edifica individualmente determinada pessoa. E o dom de interpretação que edifica os outros. E o dom de profecia que em 1 Coríntios capítulo 14, Paulo diz que deve se buscar primeiramente ele. Que
possamos buscar, Senhor Deus, o dom de profecia para edificação, para exortação e para consolação da tua igreja e das pessoas que nos rodeiam. Nos enche com teu Espírito, nos enche do dom de profecia, em nome de Jesus. Amém.